A ciência dos venenos. Parece até coisa de filme de ficção, não é mesmo? Mas a história por trás dela é, na verdade, tão antiga quanto a própria civilização. Hoje a gente vai mergulhar nas origens fascinantes da toxicologia. Venenos, poções, isso tudo faz parte do nosso imaginário desde que a gente se entende por gente. Pensa só, a maçã envenenada da Branca de Neve, a poção que fez a Julieta parecer morta. Essas substâncias sempre tiveram um papel de destaque nas histórias, representando poder, perigo e aquela linha bem fininha entre a vida e a morte. Tá, mas isso é na ficção. E na vida real? Essa curiosidade, essa fascinação com o que pode curar e o que pode matar. Será que é algo recente? Ou é uma busca que acompanha a humanidade, desde o comecinho de tudo? A nossa jornada começa justamente aí, nesse fascínio cultural. Porque antes de ser uma ciência certinha, com método e tudo, o conhecimento sobre venenos era quase uma arte misteriosa, muitas vezes misturada com magia e até poder sobrenatural. E para todo mundo ficar na mesma página, vamos à definição básica. Toxicologia nada mais é do que o estudo das substâncias tóxicas. E o que é uma substância tóxica? Bom, é qualquer coisa que causa algum mal para um organismo. Simples assim. É a partir daqui que a história fica boa. E isso nos leva a um ponto bem interessante. Durante séculos, saber quais ervas e minerais podiam curar ou envenenar não era visto como ciência, era visto como magia. Quem dominava esse conhecimento na prática tinha um poder gigantesco sobre a vida e a morte das outras pessoas. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Como é que essa mágica toda começou a se transformar em ciência de verdade? As raízes dessa busca são muito, mas muito profundas, e estão lá nas primeiras civilizações da história. Para a gente não se perder nessa viagem, vamos seguir uma linha do tempo, combinado? Vamos dar uma passada rápida pela China Antiga, pelo Egito, pela Suméria e pela Grécia, para descobrir os primeiros registros que a gente tem sobre o estudo de substâncias tóxicas. Nossa primeira parada é lá na China Antiga por volta de 5000 a.C. É muito tempo. Diz a lenda que o imperador Xenon, também conhecido como Imperador Yan, o divino agricultor, testou centenas de ervas nele mesmo para descobrir o que elas faziam. Ele foi um dos primeiríssimos a organizar as plantas de forma sistemática entre medicinais e venenosas. Agora, pulando para o Egito por volta de 1500 a.C., a gente encontra o Papiro de Ebers. É um dos documentos médicos mais antigos já descobertos. E o curioso é que ele tem mais de 700 fórmulas e remédios, mas também tem feitiços, mostrando que naquela época, ciência e magia andavam de mãos dadas. Na mesma época, lá na Suméria, os textos antigos mostravam exatamente essa mesma dualidade. Eles associavam as ervas à deusa Gula, que tinha o poder tanto da cura quanto do veneno. Ou seja, a percepção de que a mesma substância podia ter dois lados opostos já existia. E na Grécia Antiga, o conhecimento já era bem prático. O famoso poeta Homero, nas suas obras, descrevia guerreiros e caçadores usando veneno na ponta das flechas. O veneno não era só algo místico, era uma ferramenta do dia a dia. Olha, todos esses conhecimentos foram super importantes, mas eles eram mais descritivos. Faltava uma ideia central, sabe? Um princípio que conseguisse unificar tudo isso. E essa ideia estava prestes a surgir. Agora a gente dá um belo salto no tempo, lá para o século XVI, para conhecer Paracelso. Ele foi um médico e alquimista suíço que mudou para sempre o jeito como a gente entende as substâncias. Era uma figura polêmica, mas a contribuição dele foi simplesmente genial. E aqui está a ideia revolucionária dele. A diferença entre um remédio e um veneno é apenas a dose. Pensa bem no que isso significa. Quer dizer que nada é um veneno por si só. A própria água pode matar se a gente beber demais, ao mesmo tempo que um veneno de cobra, em doses minúsculas, pode ser a base para um remédio. Essa frase, gente, essa única frase se tornou o pilar de toda a toxicologia moderna. Ela mudou o foco. Em vez de só classificar as coisas como boas ou ruins, a ciência passou a entender a relação entre a dose e o efeito. E isso transformou o estudo dos venenos numa ciência de verdade. Com esse princípio da dose que o Paracelso estabeleceu, o campo estava pronto para crescer. A gente entra então na Era Moderna, um período em que a alquimia e a observação começaram a dar lugar ao laboratório e à análise rigorosa. Durante o século XIX, a toxicologia deu um salto gigantesco. Com todos os avanços da química e da biologia,
os cientistas não queriam mais só saber se uma coisa era tóxica. A pergunta passou a ser o quão tóxica ela era. Eles começaram a medir os efeitos, a calcular os riscos e a entender como as substâncias agiam dentro do corpo. E todo esse desenvolvimento nos traz diretamente para os dias de hoje. A toxicologia deixou de ser um estudo só sobre venenos de filme e se tornou uma ciência que está em todo lugar e que é mais vital do que nunca no nosso mundo. Hoje, a toxicologia se abriu em um leque enorme de áreas. Não é mais uma disciplina única, mas sim um universo de especialidades, que vão da toxicologia clínica até a ambiental e que impactam quase todos os aspectos das nossas vidas. No fim das contas, a toxicologia moderna é uma ciência de vigilância e de segurança. Ela analisa de tudo, da fumaça que sai das indústrias, aos agrotóxicos nos alimentos, dos aditivos em produtos de limpeza até os próprios remédios que a gente toma para ficar bem. Por exemplo, a toxicologia ambiental estuda o efeito dos poluentes no ecossistema. A ocupacional cuida da nossa saúde no trabalho. A forense é aquela que ajuda a polícia a resolver crimes. A social estuda o efeito de drogas de abuso. E a de alimentos garante que o que a gente come é seguro. E assim, a nossa jornada termina exatamente onde começou, com a ideia genial de Paracelso. Na próxima vez que alguém for tomar um remédio, usar um produto de limpeza ou até beber um copo d'água, vale lembrar dessa sabedoria antiga. A pergunta certa não é, isso é um veneno? Mas sim, qual é a dose? Uma lição que a humanidade levou milênios para aprender.